Bom dia, minha gente. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre figura de linguagem. O que é a figura de linguagem? Vamos relembrar. É uma forma de expressão em que as palavras são empregadas fora do seu sentido mais comum ou em que as frases estão construídas de maneira não convencional. De acordo com isso aí, a gente já estudou algumas figuras de linguagem, que foi a metáfora e a comparação, que ela nos diz que a relação de semelhança entre dois elementos pode ser expressa por meio de uma comparação ou de uma metáfora. A comparação, ela explícita qual é a característica comum aos dois elementos e conta com o termo comparativo. A metáfora é uma aproximação subtendida que obriga o leitor a identificar a característica comum aos elementos comparados. Dando continuidade, como já tinha falado, certo, sobre figuras de linguagem, agora nós vamos falar de mais três: metonímia, sinestesia e gradação. Essas atividades dessas três figuras de linguagem, vocês vão acompanhar como subsídio a partir da página 46, 47, 48 e a página 49 do livro didático de vocês, ok? Agora vamos ver o que é que cada uma dessas significa. O que é a metonímia? Ela consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra com a qual mantém uma relação de proximidade. Exemplo: Brasil vence a Colômbia por 3-0 e conquista a Copa América de Futebol Feminino. A palavra Brasil substituiu equipe brasileira ou jogadoras. Sinestesia é a figura de linguagem que relaciona sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. Temos aí um exemplo. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Os sentidos estão ligados à visão, quando se fala alguma coisa de visão, audição, tato, paladar, olfato, como no exemplo acima. E a gradação é caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma progressão descendente, ou seja, do elemento maior para o menor, ou ascendente, que é o contrário, do elemento menor para o maior. Exemplo: o país, o estado, a cidade, a vila, o bairro, todos sofrem com a pandemia. Eu poderia dizer ao contrário: o bairro, a vila, a cidade, o estado, o país, todos sofrem com a pandemia. Agora vocês vão lá no site responder as questões e copiá-las no caderno. Boa atividade. Prestem bastante atenção no que está lendo, nas informações complementares que tem no livro didático de vocês e boa aula.